O texto de Juízes 6, a partir do versículo 11, diz o seguinte: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Beezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Vejam aí o que eu falei com vocês sobre dar um sinal. Deus nos dá um sinal. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-os sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então, Gideão ali edificou um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Então, a história de hoje, que está no capítulo 6 de Juízes, fala sobre Gideão. Qual que era o contexto? Os filhos de Deus, de Israel, estavam sendo oprimidos por um povo chamado Midianita. Isso porque o povo fez o que era mal perante o Senhor, o povo se afastou, Israel se afastou do Senhor, e Deus então permitiu que eles fossem oprimidos pelos midianitas. E esse povo era tão mal, os midianitas, que eles roubavam as colheitas do povo de Israel, roubavam os seus rebanhos, e o povo de Israel então passou a viver em cavernas, em grutas, em buracos cavados em rochas. E dessa forma, né, tendo a sua colheita roubada, tendo os seus rebanhos roubados, Israel ficou debilitado, se enfraqueceu e clamou ao Senhor. Se vocês lerem um pouco antes desse trecho que eu li com vocês aqui agora, vocês vão entender melhor o contexto. Vocês vão ver que diante de toda aquela opressão, de toda aquela situação, né, de ficar sem as colheitas, sem os rebanhos, isso provocou de novo o povo do Senhor a orar, a clamar. Quando a gente fala clamar, realmente é uma súplica, é como se fosse um grito, né, de socorro daquele povo pelo Senhor. Vejam o que diz o versículo 6 e 7. Assim,
Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Então, nós tivemos a oportunidade já de, em vários estudos, verificarmos um certo ciclo, né? O povo se afasta de Deus, desobedece, e quanto mais desobedece, mais esse afastamento aumenta, e, consequentemente, as coisas acontecem, as consequências vêm. A desobediência, ela é sempre acompanhada de consequências desastrosas. E quando o povo de Israel estava sofrendo aquelas consequências desastrosas, daí eles se lembram: nós temos um Deus, vamos clamar a este Deus. E Deus se inclina, porque Deus é misericordioso. Nós já estudamos esse atributo do Senhor, mas nós também não podemos esquecer que Deus é justo. Lembram que nós já estudamos, um atributo não exclui o outro. A essência de Deus são todos esses atributos, né? E eles existem e fazem parte da essência de Deus de forma harmoniosa e ordenada, como tudo que diz respeito à essência do Senhor. Então, quando nós nos afastamos, não é diferente do povo de Israel. Quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós desobedecemos, quando nós não observamos os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, a vida que Ele deseja que nós tenhamos, as consequências desastrosas começam a acontecer. E nós nos lembramos: opa, eu tenho um Deus. E a gente se esquece lá atrás. Às vezes as coisas, às vezes em momentos tranquilos, momentos de fartura, nós nos esquecemos que aquela fartura é o Senhor quem nos dá, que aquela paz, aqueles momentos de paz, é o Senhor quem nos dá. Da mesma forma como Ele permite momentos de ausência de paz, essa paz que nós entendemos humana, né? Porque a paz dele, ela excede todo entendimento e sempre vai nos acompanhar quando nós buscarmos a presença dele. Mas os tempos de escassez também são permitidos pelo Senhor, e não raras vezes para nos ensinar que nós precisamos buscá-lo, nós não podemos nos afastar dele, e para nos ensinar também que a graça dele nos basta. Então, vocês viram no texto inicial que nós lemos que Gideão foi chamado, mas qual que é a primeira resposta que ele dá? Que o Senhor fala para ele: porventura não te enviei, porque ele estava reclamando, né? Dizendo que Deus havia desamparado o seu povo, por isso eles estavam na mão dos midianitas. Mas é o contrário, né? O povo tinha se afastado dele, não Deus tinha desamparado. O povo se afastou, e por isso Deus permitiu aquela opressão dos midianitas. E Deus então chama Gideão para libertar Israel daquela opressão. E o que ele fala? Mas, Senhor, justo eu, que sou da tribo mais pobre, do clã mais pobre. Não? Muitas vezes nós fazemos desta forma, como Gideão, quando ele nos chama para algo, para fazer algo, nós dizemos: mas eu, Senhor, eu, eu não consigo, eu não tenho capacidade, mas nós não temos mesmo. Gideão também não tinha. Mas quando Deus chama, ele não olha para aquilo que nós somos. Ele nos olha como ele nos enxerga, porque ele já nos enxerga capacitados por ele. Ele já nos enxerga fortalecidos por ele. Ele já nos vê através daquele chamado que ele tem para as nossas vidas. E vejam
Gideão fala, dá-me um sinal de que és tu mesmo, Senhor, que está falando comigo, né? Da mesma forma como eu compartilhei com vocês, que eu fiz ontem. Na realidade, foi na madrugada de hoje, né? Meia-noite e pouquinho. Falei, Senhor, me dá um sinal, logo cedo. Às vezes, nós temos uma posição e uma atitude de incredulidade. E o estudo de hoje, ele vai falar sobre confiança. Onde nós depositamos a nossa confiança? Na força, no nosso braço, nos talentos e nos dons que nós acreditamos que nós temos? Ou nós depositamos a nossa confiança nas mãos daquele que nos formou, que nos criou e que nos deu cada talento que nós temos? Cada capacidade nossa vem dele. Nós não somos nada mesmo, por nossa própria força, por nossa própria capacidade. Então, Deus sabe quem nós somos. Deus sabia exatamente quem era Gideão. E Gideão, num primeiro momento, ele se mostra medroso, com muito medo, né? Ele se mostra acuado. Eu, Senhor. E nós, às vezes, criticamos, né? Mas como que um homem desse, que via tantas maravilhas, né? E o próprio Deus fala, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês com mão forte, tentando fazer o povo se lembrar daquilo, né? E nós criticamos, às vezes, como que esse povo, que viu o mar se abrindo, né? Que viu um exército do faraó sendo engolido pelas águas, como é que esse povo duvida? Mas Deus tem feito maravilhas ainda no dia de hoje, Ele é o mesmo. E muitas vezes nós duvidamos. Né? E eu falo por mim, Senhor, me dá um sinal. É o Senhor mesmo que está falando, é isso mesmo que é para fazer. Então nós dizemos que nós não temos capacidade. É legítimo nós nos colocarmos diante do Senhor, Senhor, eu estou com medo. Mas qual é a resposta que a palavra de Deus nos diz? Não temas, ser forte e corajoso. Não te mandei eu, então vá. Essa é a resposta que a palavra de Deus nos diz. E nós vimos no começo, a palavra de Deus é a revelação dela para as nossas vidas. Então, o Senhor não procura a nossa força porque Ele sabe que nós não temos. Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece o barro do qual nós somos formados. A única coisa que Ele quer é a nossa confiança depositada nele. É só isso. Ele quer a nossa disposição em atender ao chamado que Ele nos faz, certos e confiantes de que Ele vai nos conduzir, Ele vai à frente. E não foi só nesse trecho que Gideão pediu um sinal. Veja, a partir do versículo 36, disse Gideão a Deus, se has de livrar a Israel por meu intermédio, olha que Deus já tinha dado um sinal para ele. Disse Gideão a Deus, se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu. Porque o outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, o orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Mas disse mais Gedeão, não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. Ele fez o contrário. Vamos ver se é certo mesmo, Senhor? Se é o Senhor mesmo que está me falando, olha que já tinha havido sinal. E ele pede outro. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre ao redor havia orvalho. Isso só demonstra a nossa fragilidade, a fragilidade de Gideão, mas demonstra a nossa também, porque nós somos como ele. Nós também somos frágeis. Nós também, muitas vezes, somos incrédulos. Muitas vezes dizemos confiar, dizemos crer, mas duvidamos. Será assim? É isso mesmo? Vejam,
que é legítimo termos dúvidas, buscarmos a presença do Senhor, clamarmos para que Ele nos mostre a direção, mas muitas vezes Deus nos mostra a direção e nós continuamos duvidando. O nosso coração, ele é muito enganoso e nós precisamos cuidar muito bem dele. Nós precisamos colocar sentinelas, vigias no nosso coração. E nós só conseguimos fazer isso quando nós temos uma vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor, através de uma vida de oração, de uma vida de leitura e meditação na palavra, porque eles vão guardar o nosso coração desses enganos, né? Porque esses enganos nos afastam do Senhor, nos levam para longe do Senhor. Não é o Senhor que nos desampara, não é o Senhor que retira a presença dele das nossas vidas. Nós nos afastamos daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Vejam que Deus prepara Gideão para uma batalha, porque ele precisava libertar, o chamado de Deus para Gideão era para Gideão libertar o povo de Israel daquela opressão dos midianitas. E, naquela época, os exércitos eram numerosos, porque a luta era corporal, né? Tinham armas lá, mas era basicamente corporal, porque as armas eram de ataque e defesa, mas tudo ali junto ao corpo, né? A espada, o escudo. Então, Deus prepara Gideão para a batalha. E ele estabelece para Gideão como que ele deveria escolher os guerreiros. Em Juízes 7, de 1 a 7, ele fala que Gideão deveria levar apenas 300 homens, porque no primeiro momento chega um monte de gente, né? Gideão levanta de madrugada e leva todo aquele povo, todo aquele exército, mas Deus fala, não, é muita gente. Veja no versículo 2, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Deus já havia dito que ele entregaria. A vitória viria do Senhor e não do exército. E Deus fala, é muita gente para lutar, porque Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão, o meu próprio exército me livrou. Percebem como Deus estava trabalhando não apenas no coração de Gideão, para que Gideão confiasse na graça e na suficiência do Senhor, como ele também estava trabalhando na vida do povo, porque o povo estava participando ali daquela manobra, né? Muitos homens chegaram para lutar e Deus fala: não, é muita gente, vamos diminuir isso, porque senão Israel vai se vangloriar de que venceu pelo próprio exército. E Gideão assim faz, né? Fala para esse povo, diz Deus, fala para esse povo, quem for tímido e medroso, volta. Certamente, tinha gente medrosa e tímida. E muita gente, dos 22 mil que chegaram lá no primeiro momento, apenas 10 mil ficaram. E Deus continuou dizendo, ainda é muita gente. E Deus deu uma ordem bem específica. Faze esses homens descer as águas e só vai permanecer aquele que beber a água com a mão, não aquele que abaixar para tomar a água. E assim foi feito. E sobrou apenas 300 homens. E Gideão, então, foi com esses 300 homens, porque disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que tomaram a água, entregarei os midianitas nas tuas mãos. Vejam, em momento algum ele fala, com esses 300 homens, vocês vão vencer a guerra contra os midianitas. Ele é bem claro, ele diz, com estes 300 homens, eu vos entregarei os midianitas. Então, Deus está deixando bem claro que a vitória viria através dele, ensinando o povo a depender, a depositar a confiança nele. Eu fico a imaginar que Gideão deve ter ficado assustado ainda, né? Porque vejam, de 22 mil, restaram 300. E certamente os exércitos dos midianitas era bem maior do que isso.
Porque, como eu disse para vocês, naquela época era comum exércitos numerosos lutarem entre si. Em Juízes 7, de 10 a 12, diz o seguinte: Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Arraial é o lugar lá, né, onde moravam os midianitas. E Deus já fala: Eu já entreguei nas suas mãos. É só uma questão de ir lá e vencer. A palavra de Deus não diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus? Porque nós não temos que lutar. Jesus já enfrentou a morte, venceu a morte, ressuscitou, e através disso, ele nos oportunizou a salvação. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque nós não tivemos que lutar essa luta. Ele, Cristo, lutou por nós e venceu. Continua o texto dizendo, o Senhor falando com Gideão, dizendo, eu entreguei o arraial nas suas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço puro ao arraial e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Olha a prova que Gideão teve que fazer. Ele com 300 homens e o exército dos amalequitas e dos midianitas, a palavra de Deus diz que eles cobriam o vale como gafanhotos em multidão. Eu não sei se vocês já viram um ataque de gafanhoto numa colheita. Você nem vê nada, você só vê os gafanhotos, né? Como se formassem um bloco só. Então, certamente aqui, Gideão foi provado. E Deus conhece o coração, conhecia o coração de Gideão como conhece o nosso. Mas Gideão tinha uma promessa. Deus havia dito para ele, eu entreguei esse arraial nas tuas mãos. E Gideão crê nesta promessa e avança. Vejam por quê. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Gideão ouviu de Deus, Gideão ouviu o testemunho de uma outra pessoa, e ele voltou fortalecido e disse para os israelitas, aqueles 300, contra essa nuvem de gafanhotos, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Ele creu e avançou. Então, Deus vê o que nós somos nele e não em nós mesmos, porque em nós mesmos só há fraqueza humana, nós vivemos no mundo caído, nós somos ainda sujeitos a este mundo caído. Então, se você nos sentirmos inseguras, nós podemos confiar na presença do Senhor, nós podemos depositar a nossa confiança no Senhor, porque lá em 1 Coríntios diz que ele escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas fracas do mundo, para envergonhar os fortes, aqueles que se acham fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas
para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos reconhecer que nós nada somos sem Ele, que tudo que nós temos vem dele, o nosso trabalho, Ele que nos dá, a nossa provisão, o nosso alimento, tudo, os nossos dons, os nossos talentos, tudo nos é oferecido graciosamente pelo Senhor. E nós precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer que dele vem a nossa suficiência. E não foi apenas Gideão que duvidou. Lembram lá em Êxodo, quando Moisés é chamado? Qual foi a primeira resposta de Moisés? Ah, Senhor, envia qualquer um, menos eu. Eu não sei falar, eu sou gago. E qual a resposta que Deus dá para ele? Como se dissesse, eu sei, eu te conheço, Moisés. Eu te ensinarei o que deves falar. Está lá em Êxodo 4:12. É como se ele estivesse dizendo, mas Moisés, eu sei muito bem como que você é, eu sei muito bem as suas dificuldades, as suas debilidades, mas o Senhor, vou te ensinar o que falar. Eu vou te ensinar o que fazer. Da mesma forma que a palavra de Deus diz, olha, não precisa vocês se preocuparem com o que vocês vão dizer. Eu vou colocar as palavras nas suas bocas. Então, Deus não nos vê como nós somos. Deus nos vê como Ele nos olha, como Ele nos chama, porque Ele sabe que é Ele quem vai capacitar. Deus vê o que nós somos nele. Ele vê essa suficiência que vem dele sendo derramada sobre nós. Mas é preciso que nós depositemos a nossa confiança nele. É preciso que nós saibamos. A nossa confiança precisa estar nele. E vejam que Gideão, de um homem medroso, de um homem acuado, de um homem inseguro, que ficava pedindo um sinal e outro sinal, vejam que ele crê, avança, vence os midianitas, né? Num contexto em que eles faziam até as coisas escondidas, de medo desse povo. Mas vejam que lá em Hebreus, ele é citado, Hebreus 11, 32 e 34, diz o seguinte: e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para refletir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Então vejam que Hebreus destaca a pessoa de Gideão não pelo que ele era, né? Mas pelo que ele foi no Senhor. E diz que foi por meio da fé que ele subjugou reinos e obteve promessas. Porque Deus deu uma promessa para ele. Eu te dei o arraial. Eu te entreguei. O Senhor não falou nem que vai entregar. O Senhor disse, eu te entreguei. Já estava feito. Ele queria apenas que Gideão confiasse, avançasse e provasse daquela vitória dada pelo Senhor. Ele estava ensinando Gideão a não confiar na sua própria força, mas confiar na força que vem do Senhor. Então, nós hoje, muito tempo, né, depois de Gideão, nós também seremos fortalecidos em nossa fraqueza quando nós confiarmos no Senhor, quando nós depositarmos nele toda a nossa confiança. E para isso nós precisamos pedir que ele sonde o nosso coração. Eu estou lendo um livro que chama Você é Aquilo que Ama. O título é bem esse. Você é aquilo que ama. Tratando sobre a adoração. Dizendo que todos nós somos, mesmo aqueles que não creem no Senhor, todos nós somos seres que buscam adoração. Está íncito a nossa essência. Mas nós podemos adorar ao nosso Deus, mas nós podemos adorar o nosso emprego, a nossa remuneração, o nosso físico, né?
Então, existem coisas legítimas, existem bênçãos que são colocadas na nossa vida, mas que muitas vezes nós partimos para a adoração em relação a essas bênçãos e elas deixam de ser bênçãos. Não porque Deus nos abandonou ou porque Deus não nos deu, mas porque nós desviamos, como se fosse uma bússola. A gente desvia, e se for o mínimo desvio da adoração correta, que só ao Senhor pertence, somos nós que nos afastamos. Então, nós precisamos aprender a colocar o nosso coração diante do Senhor e pedir que Ele sonde os nossos corações. Será que nós amamos aquilo que nós dizemos amar? Será que, de fato, nós estamos adorando ao nosso Senhor? E adoração aqui não significa apenas aquele momento de culto. Não significa apenas aquele serviço do culto à noite ou de manhã. A adoração é uma vida de adoração ao Senhor em tudo aquilo que eu faço. E nós precisamos pedir. Leiam esse livro, é muito bom. Você é aquilo que ama. Nós precisamos aprender a viver na presença de Deus. Aquele povo de Israel, naquela época, eles só foram subjugados pelos midianitas porque eles se afastaram da presença do Senhor, eles se afastaram da vontade de Deus para a vida deles. E por causa disso, eles ficaram debaixo da opressão daquele povo. Nós precisamos confiar na provisão de Deus, e aqui não apenas a provisão de alimento, mas a provisão de meios, né, para vencermos as dificuldades, provisão de maneiras para que eu possa evangelizar os meus filhos, evangelizar a minha família, para que eu possa servir na minha casa, servir nas minhas amizades, servir no meu trabalho, porque tudo que nós fizermos é para refletir a glória do Senhor. Então, eu preciso refletir a glória do Senhor, onde quer que Ele me coloque. Nós precisamos reconhecer a autoridade dEle nas nossas vidas, e aquele povo lá do passado deixou de reconhecer essa autoridade quando se desviou dos caminhos do Senhor e ficou debaixo da opressão daquele povo. Clamou, o povo suplicou, e Deus misericordioso que é, mandou o livramento para aquele povo através de Gideão, que também fraquejou, duvidou, mas foi trabalhado, foi forjado, confiou, creu na promessa e avançou. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida, todos os dias que o Senhor permitir que nós abramos os nossos olhos. Ele deseja que nós estejamos fazendo isso, vivendo na dependência dele, confiando de que ele vai suprir cada necessidade, todas as necessidades nossas, depositar toda a nossa confiança nele. Mas nós só vamos viver essa vida se nós tivermos uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. É sem cessar mesmo. É o tempo todo. Onde quer que eu esteja, é importante que eu tenha um momento separado do dia, um lugar separado, mais calmo? Sim. Mas o orar é sem cessar, é o tempo todo. Enquanto eu estou no carro, enquanto eu estou no ônibus, enquanto eu estou lavando a minha louça. Pastor Hernandes diz que existem coisas que só acontecem se eu orar. Porque Deus quer que nós estejamos desenvolvendo esse relacionamento com Ele. Ele é um Deus relacional. Ele nos criou seres relacionais. Por isso que às vezes nós sentimos um vazio. Não é um vazio de coisas, nós até achamos que é, às vezes, né? E tentamos preencher com uma roupa nova, uma tarde no salão, mas esse vazio que às vezes nós sentimos é da presença do Senhor. Então, se nós estamos sentindo isso, é porque nós não estamos buscando da maneira como nós deveríamos buscar. E certamente, se buscarmos, nós o encontraremos. E a palavra de Deus nos alerta, enquanto se pode achar que chegará um tempo em que essa oportunidade acabará. Então, minhas queridas, que eu e você
possamos aprender a depositar toda a nossa confiança no Senhor, crendo que Ele é o Deus das nossas vidas. E para isso, antes de qualquer coisa, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque muito se tem falado de um evangelho cor-de-rosa, adocicado, mas nós não podemos nos esquecer que nós fomos chamados o tempo todo ao arrependimento. Esse é o primeiro chamado de Deus para a nossa vida. Ele nos chama ao arrependimento. E se nós nos arrependermos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E se nós não ainda tomamos a decisão de declararmos e confessarmos que só o Senhor Jesus é capaz de nos trazer a salvação, nós precisamos fazê-lo. Se alguém aqui ainda não tomou essa decisão, é urgente, porque a gente não sabe até quando. Eu não sei se daqui a um minuto eu estarei aqui. Então, essa decisão, essa entrega, eu já fiz. Então, é bom lembrarmos, a palavra de Deus nos chama primeiro, nosso primeiro chamado é ao arrependimento, de Gênesis a Apocalipse. O chamado é ao arrependimento. E uma vez confessado o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, aí o chamado é para a santificação, dia a dia, buscando a presença de Deus, buscando confiar, lendo a sua palavra, meditando na sua palavra. É importante que você faça a leitura anual da Bíblia, ou mensal, ou semestral, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É ela que nos transforma, é ela que nos alcança, é ela que nos instrui no caminho que nós devemos andar. E nós precisamos orar sem cessar. Aqueles que estão aqui em Cuiabá, todos os dias de manhã, nós temos reunião de oração às 6 horas, lá na sede. Todos os dias de manhã. Temos reunião de oração pela plataforma do Templo Histórico. Temos reuniões de oração da SAF Nacional, em 3 horários. Então, meus irmãos, se você está com dificuldade de orar, vai congregar. Vá congregar, ora com congregação, até você adquirir o hábito. É um hábito. Nós precisamos, é uma disciplina espiritual. Disciplina a gente só adquire treinando, fazendo. Se você não tem condição, participe das reuniões de oração da SAF, a madrugada inteira, desde a meia-noite até as 5, 6, né, Miriam? Faça isso. E veja a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor serem transformadas. Que Deus nos abençoe.